Artigo definido e indefinido. Artigo definido e indefinido. São palavras que se interpõem aos substantivos. Isso quer dizer que o artigo ele sempre vai estar antes do substantivo. Elas também podem atribuir o gênero, se aquele substantivo é feminino ou masculino, e o número, se o substantivo está no singular ou no plural. Artigo definido. Os. O artigo definido é o tipo de artigo usado para determinar de forma precisa os substantivos que o seguem. Então, o definido já está dizendo, ele vai definir. E aí temos como exemplo essa frase aí. Maria Júlia foi à feira e comprou a banana. Então, o artigo definido aí está definindo para a gente que ela comprou a banana. Não que ela comprou qualquer fruta, né? Qualquer outra fruta, mas que Maria Júlia comprou a banana. O exemplo 2, temos a segunda frase que diz: a casa foi pintada na cor vermelha pelo pai de João. Então, vemos mais uma vez que o artigo definido usado nessa frase determinou com precisão que não foi qualquer casa, mas uma específica casa, né? Que a casa foi pintada na cor de vermelha pelo pai de João. O artigo indefinido. O artigo indefinido é uma, uns, umas. O artigo indefinido é o contrário do artigo definido, pois o indefinido não especifica com precisão os substantivos. Então, vamos ver nos exemplos a seguir que ele não vai especificar o substantivo. É totalmente diferente do artigo definido. Temos aí exemplo 1. Maria Júlia contou para a irmã uma história. Então, no exemplo, a gente pode ver que não determinou qual foi a história que foi contada para a irmã, mas que ela contou qualquer história. Por isso que há uma indefinição. No exemplo 2, temos aí essa frase: uma casa foi pintada na cor vermelha. Então, vemos que o artigo indefinido determinou que qualquer casa foi pintada e não uma casa específica, como a gente viu no exemplo anterior, que o artigo definido definia que a casa foi pintada. Já nesse exemplo, a gente vê que uma casa foi pintada na cor vermelha, mas não sabemos qual a casa. Agora iremos ver a definição, né, de gênero masculino ou feminino. Quando o artigo ele é usado, né, ele faz essa definição de gênero. Temos aqui, com artigo definido e indefinido, também é possível identificar se os substantivos são do gênero feminino ou masculino. Temos o artigo definido a e o, e temos aí o exemplo. A prefeitura cadastrou todos os cidadãos. Vemos que, por estar acompanhado do artigo a, né, a prefeitura é classificada como do gênero feminino. Então, esse artigo a aí, que antecede o substantivo prefeitura, classifica essa palavra como sendo do gênero feminino. O exemplo 2. O aluno não entendeu o assunto sobre artigo definido e indefinido. Nesse exemplo, o artigo definido o indica que o substantivo aluno é classificado como do gênero masculino. Então, sempre que tiver, né, o a ou as, a gente vai classificar como feminino, e tiver o, os, a gente vai classificar como do gênero masculino. Outros exemplos. O educador subiu as escadarias da igreja de joelhos. Então, esse artigo as, antes da palavra escadaria, do substantivo escadaria, está classificando como sendo feminino. Segunda frase, a conta de luz foi paga pela internet. Então, a conta está no feminino, por ter antecedido o artigo a. Terceira frase,
Os boletos estão guardados dentro da gaveta no quarto. Então, os boletos, né, que tem esse artigo aí, os, é classificado como sendo do gênero masculino. Artigo indefinido 1 e 1. Exemplo 1. Um banheiro da casa está sendo reformado. O artigo indefinido 1 classifica que a palavra banheiro é do gênero masculino. Exemplo 2. Mariana comprou mais de uma bolacha doce na mercearia. Perceba que no exemplo 2, o artigo indefinido 1 mostra que a palavra bolacha é do gênero feminino. Né? Então, bolacha é do gênero feminino. Definindo número, plural ou singular. Então, os artigos também vai servir, além de definir gênero, ele vai também definir número, que é plural ou singular. O artigo definido e indefinido também pode determinar o número do substantivo, ou seja, se o substantivo ele está no plural ou ele está no singular. Artigo definido, exemplo 1. Na selva, o leão gosta de brincar com os seus filhotes. Nessa frase, o artigo definido está no plural, os. Desta forma, o substantivo filhotes também deve ser pluralizado. Então, se o artigo está no plural, consequentemente, o substantivo também deve estar no plural para concordar com o artigo. Exemplo 2. A família visitou o zoológico no final de semana. O artigo definido está no singular, a. Logo, o substantivo família também fica no singular. Se tivesse as famílias, aí ficaria tudo no plural. Se tivesse as, aí família teria que ir para o plural. Mas como o artigo a está no singular, o substantivo família também permanece no singular. Artigo indefinido. Exemplo 1. A filha do prefeito gosta de comer uma torta todos os dias. Veja que o artigo indefinido mostrou que a filha do prefeito gosta de comer apenas uma torta, não mais que uma. Né? Então, a gente vê como é uma torta, então permanece no singular. Se fosse umas, então seria tortas, ia para o plural. Exemplo 2. A filha do prefeito deu uns presentes para o pai no Natal. Aqui o artigo indefinido mostra que a filha do prefeito deu mais de um presente para o pai. Então, logo, esse uns permanece no plural e presentes também vai para o plural para concordar com o artigo uns.